Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Hoje nós vamos encerrar o nosso módulo 2. Esse conteúdo, ele fecha o módulo 2. É interessante também, gente, que nós vamos fazer, nós vamos ter um aprendizado hoje bem maior do que o nosso hábito de fazer, tá certo? Porque nós vamos aprender 2 itens ou 2 subtítulos. E nós vamos fazer isso também praticando. É lembrar o tempo todo aquela frase que a tia Sueli diz: matemática é prática, praticando eu aprendo. Tudo bem, gente? Olhem para a matemática sempre com carinho. Lembrando, você é possível, você pode aprender sim. Lembra do que a tia falou? Nunca deixe que ninguém diga, você não aprende. Aprendo de um jeito diferente, mas eu aprendo. Porque matemática é prática. Então, tenhamos todos um bom dia e vamos dar início aos nossos estudos. Primeiramente, nós vamos procurar um lugar bem confortável para estarmos, sossegado, pegar o nosso material. É interessante também que você pegue um lápis e o seu caderno. Possivelmente precisaremos para fazer cálculos. Olha que nome bonito, cálculos. Mais na frente, álgebra. Oh, que nome lindo. Então, vamos lá. Módulo na mão, caderninho e lápis, tudo ali próximo de você, um lugar silencioso e confortável, e vamos dar início à nossa aula de matemática. O tema é adição e subtração de frações com denominadores iguais. Lembrando, vamos só lembrar quais são os termos de uma fração. Aqui, 3 é numerador, 9 é o denominador. Vamos ler? Um ônibus de viagem percorreu 3/9 de um trajeto no período da manhã e 4/9 no período da tarde. Observe como é possível obter a fração que representa a parte do trajeto percorrido nos 2 períodos, tanto o período da manhã como o período da tarde. Como fazer isso? Como foi que ele fez isso? Ele simplesmente adicionou as frações. É importante, gente, que nós possamos aprender e compreender que quando eu tenho, por exemplo, frações com denominadores iguais, o que acontece? Olha só, primeiro vamos utilizar as figuras, vamos observar a figura. O primeiro trajeto pela manhã foi de 3/9. Lembre, a figura está dividida em 9 partes. Dessas 9 partes, 3 ele percorreu pela manhã e 4 ele percorreu pela tarde. Então, vamos lá. Trajeto percorrido no período da manhã, 3/9. Olha o denominador 9 aqui e o denominador 9 aqui, porque essa figura aqui, que representa o trajeto, foi dividido em 9 partes. E 4 partes ele percorreu no período da tarde. Então, quando eu somo 3 mais 4, eu tenho quanto? 7. 7/9 do trajeto percorrido no período do dia, junto o turno da manhã e o turno da tarde. Vamos lá para esse lado, efetuando uma adição de fração. Observe, trajeto percorrido no período da tarde. Qual foi? 4/9. Trajeto percorrido no período da manhã. Qual foi? 3/9. Aqui, olha só como é que fica. Eu conservo o denominador, pois ele é igual, e somos numeradores. Somos numeradores. Olha só, 3 mais 4 é igual a 7. Como vai ficar essa fração? 7/9. Esse 7/9 representa o trajeto percorrido nos 2 períodos. Qual os períodos? Manhã e tarde. Então, vamos lá. Portanto, o ônibus percorreu 7/9 do trajeto nos 2 períodos. Aí tem aqui, você vai colocar no seu módulo, importante, como a tia faz em sala de aula, importante, coloque a palavra com letra caixa alta, importante. Quando você for fazer uma outra leitura, em outro momento, você vai, opa, que é importante. Na adição de frações com denominadores iguais, conservamos o denominador e adicionamos os numeradores. Opa, isso aqui é como se fosse, não, é o conceito de adição com adição de frações com denominadores iguais. Então, é importante por isso, porque eu estou lendo o conceito. Conceito esse que eu coloco em prática a partir do momento que eu começo a adicionar frações com denominadores iguais.
Então, vamos lá. Desse trajeto, ainda falta uma parte a ser percorrida. Observe como podemos obter a fração que representa o trajeto ainda não percorrido, utilizando a figura. Nós vimos que a figura que representa o trajeto foi dividida em 9 partes. Dessas 9 partes, 7 já foram usadas, ou seja, 7 já foram percorridas. 3 pela manhã e 4 pela tarde, que aqui ele deixou em branco. Aqui ele só marcou, ele só pintou a parte do trajeto que ainda não foi percorrido. Qual é essa parte? 2/9. Desse inteiro aqui, esse inteiro que representa 9 sobre 9, desse trajeto completo, então 2 partes ainda não foram percorridas. Agora, efetuando uma subtração de frações. Como é que vai ficar? Eu tenho 9/9 menos 7/9. Por que 7/9, tia Sueli? Porque foi o trajeto percorrido nos 2 períodos. No da manhã e na tarde, quando eu somo dá 7, não é? Então, 9/9 menos 7/9 é igual a quanto? A 2/9. Você vai observar todas as vezes, gente, quando você olhar para essa fração, ela praticamente, quando ela tem denominadores iguais, ela está respondida. Toda ela, é só você observar tanto a figura e a escrita, como você vai representar isso escrito graficamente, tudo bem? Então, vamos lá. Outra vez importante. Portanto, o ônibus ainda não percorreu 2/9 do trajeto. Na subtração, coloca importante aqui em caixa alta, por favor. Na subtração de frações com denominadores iguais, conservamos o denominador e subtraímos os numeradores. Olha só, na subtração de frações com denominadores iguais, conservamos o denominador e subtraímos os numeradores. Olha só, isso é muito importante. E na prática, na feitura das nossas atividades, nós vamos entender como nós vamos realizar. E nós vamos aprender isso de maneira bem natural, com muita atenção. Tudo bem, gente? Então, vamos passar para uma outra parte do nosso estudo. Nós vamos ver agora subtração e adição de frações com denominadores diferentes. E aqui eu quero muita atenção da parte de vocês. Tudo bem? Continue com o módulo na mão, lápis e caderno ali próximo de vocês. É necessário que a gente compreenda que isso aqui vai demandar um pouquinho mais de atenção, como a tia já falou. Tudo bem? Mas que cada um e cada uma de vocês é perfeitamente possível aprender, tá certo? No mês de agosto, Helena gastou 2/3 de seu salário com despesas de casa e 1/5 com despesas pessoais. E o restante ela guardou em uma conta poupança. Olha só essa fração aqui, ó, 2/3 e 1/5. Essas duas frações, gente, elas têm denominadores diferentes. E aí, tia Sueli, como eu vou fazer para somar ou subtrair? Nós vamos pegar frações equivalentes a essas frações equivalentes que tenha o denominador igual. E nós vamos ver como nós vamos fazer isso, através de cálculo, com muita atenção, com muita atenção. Vamos continuar. Para sabermos que fração do salário de Helena pode representar as despesas da casa dela e as despesas pessoais, podemos adicionar as frações. Mas ele nos ensinou que não devemos adicionar frações com denominadores diferentes. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 5. Como os denominadores dessas frações são diferentes, precisamos obter frações equivalentes com o mesmo denominador. Observe. Olha só, eu tenho aqui as duas frações e aqui todo mundo muito atento. Eu tenho as duas frações. 2/3 e eu tenho a fração 1/5. E olha só como ele chegou a um denominador comum. Ele foi multiplicando 2/3 por 2. Como foi que ficou? 4/6. Então, vou multiplicar 1/5 também por 2. Por que por 2? Porque quando eu multiplico uma fração por 2, a outra também. E lembrando, eu multiplico numerador e denominador. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. E agora, por enquanto, ainda não tenho denominador comum. Eu tenho 6 e aqui eu tenho 10. Vamos para a segunda tentativa.
Vou multiplicar por 3. 2 vezes 3, olha só, 2 vezes 3 dá quanto? 6. 3 vezes 3 dá igual a quanto? 9. Vou multiplicar 1/5 também por 3. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 3, 15. Olha, o denominador ainda é diferente. Eu tenho 9 aqui e eu tenho quanto aqui? 15. Vamos multiplicar por 4. 2 vezes 4 é igual a quanto? 8. 3 vezes 4 é igual a 12. Olha só, vou multiplicar 1/5 por 4. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 4, 20. 4 sobre 20. Sempre desse jeito. Voltamos agora. Não temos denominadores comuns. Eu tenho 12 aqui e eu tenho 15 aqui. E aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 15. Vou multiplicar agora por 5. 5 vezes 2 é quanto? 10. 3 vezes 5, 15. Olha, tia Sueli, agora eu tenho 15, 15. Agora sim, eu vou poder somar, não é verdade? Então, vamos lá. Por que eu vou poder somar? Porque os denominadores são iguais. Olha só, os denominadores são iguais. Como foi que você obteve os denominadores iguais? Fazendo os cálculos. Que tipo de cálculo? Frações equivalentes. Multipliquei por 2 a primeira fração, a segunda também por 2. Multipliquei por 3 a primeira fração, a segunda fração também. E assim sucessivamente, até eu encontrar uma fração equivalente que tenha os denominadores iguais. Bora lá? Continuando. Agora, adicionamos as primeiras frações equivalentes com denominadores iguais que foram obtidos. Quais foram essas frações? Eu tenho 2/3 mais 1/5, que é igual a 10/15 mais 3/15, que é igual a quanto? 13/15. Portanto, olha só, portanto, 13/15 representa a parte do salário de Helena destinada às despesas da casa dela e às despesas pessoais. Também podemos obter uma fração do salário de Helena para representar a quantia que ela depositou na conta poupança. Para isso, vamos calcular. Eu tenho o salário dela que é um inteiro, olha só, um inteiro. E tenho menos por quê, tia Sueli? Porque nós já somamos as duas despesas e deu 13/15, lembra? Então, eu tenho a somatória das despesas que dá 13/15. Olha só, observa o esquema que tem aqui. Salário todo representa um inteiro. Menos quanto? Menos 13/15, que são as despesas de Helena. Como 1 é igual a 15 sobre 15, porque representa o salário dela todo. Então, vai ficar 1 inteiro menos 13/15. Mas eu vou repetir aqui o 15, olha só, porque lá no inteiro não tem. Não tem, então eu posso trazer ele para cá também. Como é que vai ficar? 15 sobre 15 menos 13/15, que vai dar quanto? 15 menos 13 vai dar igual a 2. 2/15. Portanto, Helena depositou 2/15 do seu salário na poupança. Importante, coloque aí, por favor. Para adicionarmos ou subtrairmos frações cujos denominadores são diferentes, precisamos substituí-las por frações equivalentes, com o mesmo denominador. Depois, adicionamos ou subtraímos as frações equivalentes obtidas. Agora também eu quero que vocês não esqueçam disso. Todas as vezes que eu precisar fazer frações equivalentes, eu vou ter duas frações com denominadores diferentes. Então, eu vou logo fazer aquele mesmo esquema que vocês acabaram de ver. Qual, tia Sueli? Esse esquema aqui, gente, ó. Nós vamos repetir ele em quase todo os nossos cálculos. De que maneira? Porque eu vou pegar as duas frações, que serão outras e não mais essas, não é mais 2/3 e nem 1/5, mas outras frações. E eu quero frações equivalentes que tenham denominadores comuns, ou seja, iguais.
Eu vou lembrar, primeiro eu vou multiplicar por 2, por 3, por 4 e por 5, até eu encontrar uma fração que tem os denominadores iguais. Isso eu vou fazer com as duas frações. Daí, gente, a necessidade de nós termos calma. Nós somos uma geração, vocês são a geração do online, instantâneo. Então, nesse momento, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que ter calma, vou ter que concentrar e sempre fazer os cálculos com paciência. Uma outra dica também é que eu vou ter que ser organizado. Eu vou ter que ser, talvez eu nem seja, mas eu vou precisar me organizar na hora de fazer esses cálculos. Por quê e para quê? Porque isso vai facilitar a minha compreensão de como eu vou obter frações equivalentes. O estudo de matemática, gente, a maioria das pessoas vê em matemática como um bicho-papão, e não é. Matemática é prática, prática com dedicação. Se eu me dedico, eu aprendo. Mas se não me dedico, vai ficar difícil aprender. Não é que eu não vá aprender, eu vou aprender. Mas eu vou aprender com um pouco mais de dificuldade. Então, todas as vezes que nós virmos frações com denominadores diferentes, que eu for precisar somar ou subtrair, eu vou ter que fazer frações equivalentes para encontrar frações com denominadores iguais. Tudo bem, turma? Que tenhamos uma ótima tarde, que possamos fazer as nossas atividades com alegria e sempre, sempre sermos gratos, estamos bem. Tudo bem, turma? Então, até a próxima e façamos as nossas atividades com alegria. Tchau, turma. Beijo.